Vamos falar um pouquinho hoje sobre a profecia do capítulo 9 do livro de Apocalipse, a semelhança do escorpião. As profecias passadas, aquelas que já se cumpriram, elas são interessantes para sabermos que as profecias se cumprem. Mas as profecias que provocam impacto é aquelas que estão presentes nos nossos dias. Uma pandemia está pelo mundo inteiro. As profecias bíblicas, Daniel, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, ela fala de profecias que se cumpriram e que estão se cumprindo nos nossos dias. E o que mais impacta neste momento é que não existe uma profecia bíblica falando de uma pandemia a nível mundial. Aliás, nem mesmo as pragas elas são mundiais. As pragas são derramadas em locais diferentes. A mesma praga não afeta o mundo inteiro. Falando de uma praga, de uma pandemia, que na verdade a Bíblia não trata do assunto pandemia, ela fala de pestes em vários lugares, mas não em todo o mundo. Então, o que está acontecendo? Existe alguma profecia na Bíblia Sagrada que fala exatamente do momento em que nós estamos vivendo? De fato, Apocalipse capítulo 9 fala a semelhança do escorpião. Vamos estudar um pouquinho esta profecia e os detalhes que está presente nesta profecia. Jesus Cristo em Mateus 24 vai falar de diversos eventos, mas ele não descreve ali um evento semelhante ao que está acontecendo nos nossos dias, porque essa seria uma profecia especial e única para um único capítulo da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 9. Vamos estudar um pouco os detalhes desta profecia. Ela fala de gafanhotos que picam como escorpião. Vamos lá. A partir do verso 1 diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Uma chave é dada a uma estrela que caía do céu, que caiu do céu. Por isso eu decidi titular este estudo A Semelhança do Escorpião. O escorpião, relatado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 9, ele vem com uma característica um tanto interessante. Ele também traz a semelhança do gafanhoto. Esses dois animais, antagônicos, completamente opostos, estão de uma forma interessante unidos. E é interessante porque quando nós olhamos para o gafanhoto, nós vamos ver que ele é um animal limpo, se alimenta de plantas, não faz dano ao homem, ou seja, se ele nem morde o homem, mas se mordesse também não faria dano nenhum. Mas uma das principais características aqui que eu aponto para a profecia é que o gafanhoto em si, ele é migratório, diferente do escorpião, e ele segue um líder, como você pode perceber neste vídeo. Quando o líder se movimenta, todos se movimentam. Quando o líder para, todos param. Ele tem o poder de migrar de um país para o outro. Ele nunca morre no país que nasce. Ou seja, a profecia indica que é algo universal, que vai atingir todos os países, migrando de um país para o outro. Existem várias características interessantes com relação ao escorpião.
São dois animais completamente opostos, escorpião e gafanhotos. Um é pacífico, o outro é agressivo. Tem uma coisa aqui que antes de nós entrarmos propriamente na profecia, tem algo que você precisa saber muito. O escorpião é necessário para controle de certas pragas. Portanto, eu não sou anti-vacina ou qualquer coisa parecida. Agora, a Bíblia trata em específico de uma arma biológica mundial. Aqui no livro, você vai ver, aqui o livro fala de guerra mundial, de uma arma biológica que mataria 1/3 da população. Já nós vamos entrar na profecia. O escorpião, ele é um animal agressivo e perigoso. Mas o gafanhoto não. Que tal uma pessoa no estado normal e de repente ela passa desse estado normal para um estado agressivo? Isso já está acontecendo. Já foi notificado centenas de casos dessa natureza em todo o mundo. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai achar. Agora tem os problemas dos algoritmos, né? Os algoritmos. Você sabia que a Bíblia fala desses algoritmos também? O livro de Apocalipse, basicamente, ele fala através de algoritmos. Tem uma mensagem por trás da língua, da mensagem que você lê. Isso é algoritmo. Então o algoritmo não é uma coisa que o homem criou agora, é uma coisa que Deus já criou lá desde os tempos antigos. Bom, sendo assim, então vamos entrar então agora nas profecias bíblicas. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Nós estamos entre a quinta e a sexta trombeta. A quinta e a sexta trombeta, elas acontecem nos nossos dias. As trombetas, elas são a semelhança das pragas. Apocalipse 9 com Apocalipse 16. Apocalipse 8 com Apocalipse 15. Sempre 7 capítulos depois. As trombetas, elas são eventos provocados pelo homem. As pragas é o que você receberá por cada trombeta que fez tocar. Com que aquele que com a espada fere, com a espada será ferida. Portanto, as pragas é uma resposta às trombetas. Nós vamos estudar ainda em outras oportunidades sobre as trombetas. As trombetas é diferente dos selos. E as trombetas podem tocar diversas vezes durante a história da humanidade. E a quinta e a sexta trombeta estão tocando nos nossos dias. E interessante que a quinta trombeta, ela começa com esta arma química, a quinta trombeta. E a sexta trombeta, ela reforça, ela traz a segunda parte desta armação satânica e diabólica, desenvolvida exclusivamente para te matar. Se você é cristão, você deveria saber disto. E provavelmente você já teria se livrado de muita coisa. Vamos lá. E vi uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela estava caída, ela estava na terra. Ok? É uma das que caíram. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. E Cristo fala: eu vi a Satanás cair como um raio. Uma estrela que do céu havia caído recebe agora uma chave. Ou seja, Deus daria a permissão para que Satanás seguisse com o seu plano mais maléfico de toda a história. Por que isso acontece? Porque a igreja entra em apostasia. E é nesta abertura de chave, de portas, em que surge os 144 mil, que são provados, homens que não se vendem e não se compram. Diz a Bíblia que não havia neles engano nas suas bocas, ou seja, eles eram perfeitos. E eles surgem deste contexto aqui. Não se contaminaram com doutrinas espúrias. Agora vamos lá. Esta chave abre uma fornalha, ok? A preparação para o sacrifício. Nabucodonosor pega os 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias,
e o joga na fornalha. A fornalha, diz a Bíblia, que foi aquecida 7 vezes a sua temperatura normal, 7 vezes, e eles foram lançados ali. Então a fornalha na Bíblia Sagrada, ela também faz referência ao sacrifício. As mães pegavam os seus filhos, os seus primogênitos, e jogavam para Baal, na fornalha de Baal, nos braços incandescentes de Baal, ou no seu ventre. O ventre de Baal, ele era oco, e havia ali um sistema de aquecimento que fritava a criança muito rápido. Então fornalha aqui é um símbolo de sacrifício. O poço do sacrifício foi aberto. A questão é: quem será jogado nela? Vamos descobrir quem vai ser jogado nela. Por isso que eu disse: você já assinou o seu atestado de óbito, sim ou não? Estão exigindo agora atestado de óbito. Você tem que andar com ele por aí. Alguns políticos no mundo inteiro estão lutando contra esse atestado de óbito, enquanto outras pessoas estão lutando para que esse atestado de óbito seja uma realidade. Você vai ver que as pessoas estão correndo atrás do atestado de óbito. Está aqui, ó. Você vai ler aqui, as pessoas correndo atrás dele. Ok. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Caixões da fema, sacrifício humano. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. O sol e o ar. Confinamento. Isolamento. Foi comprovado aí por diversos cientistas e médicos que andar ao ar livre era bom para a saúde durante esta pandemia, para as pessoas não ficarem presas dentro dos seus quartos. O sol e o ar, problemas pulmonares. O que há de mais precioso na terra para você, que você não conseguiria viver 5 minutos sem ele? O ar, o oxigênio. Por isso, a fumaça que saía do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíam gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra, como eu já expliquei na nossa introdução. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. O selo de Deus aqui é a fé, tá? Em específico, neste capítulo aqui, é a fé. Diz o Salmo 91: praga nenhuma chegará à sua tenda, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque fez do Senhor a sua habitação. Jesus Cristo fala: maldito o homem que confia no homem. Então aqui é claro e óbvio que aqueles que têm fé em Deus não serão picados pelo escorpião. Ah, mas nós temos que obedecer às autoridades da terra. Bom, para você que é cristão, na China é proibido adorar a Deus. Então lá você não estaria pecando por desobedecer às autoridades? Mais de 100 milhões de cristãos foram mortos na Idade Média por não obedecer às autoridades. Porque na Idade Média a autoridade maior era o papado. Sempre foi. Mais de 100 milhões de pessoas foram para a fogueira porque não quiseram adorar a Baal. O sol e o ar escureceu. Você tem que andar com uma focinheira agora. É para tua proteção. Você está cego, escureceu-se o sol e o ar. Você não consegue ver o que está acontecendo. A profecia nos revela. Agora, como diz o próprio profeta em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra. Não se preocupe. Vai haver alimento. Vai haver com escassez, tá? Mas vai haver alimento.
Porque o gafanhoto, ele também se assemelha à miséria humana. A pandemia é uma miséria humana que escureceu o sol e o ar, tirou de você o direito de respirar. De cada 10 pessoas que eram submetidas aos aparelhos de respiração, 8 pessoas morriam por não ter ar para respirar. Essa é a primeira parte. Verso 5: Foi-lhes também dado que não matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Esses 5 meses aqui, ele é simbólico, ele é um algoritmo, tá? Ele não especifica exatamente um tempo. Tá me entendendo ou não? Mas nós vamos estudar sobre ele mais para frente. Ele vai se repetir na segunda parte, tá? Agora, foi-lhes dado também que não os matasse. Nós sabemos que o escorpião, ele não mata o homem com uma picada. Ele é fatal para crianças e idosos, mais para crianças, porque o objetivo deste sacrifício é atingir principalmente as crianças. Agora, as crianças não são elas que assinam seu atestado de óbito, são os seus pais. Portanto, quando você for colocar o seu filho nos braços incandescentes de Baal, lembre-se, você dará conta da vida dele. Deus vai cobrar de você isto. E sim que os atormentasse. A picada do escorpião, ela atormenta. Ela não mata, mas ela atormenta. Eu estava vendo aí alguns relatos, antes de passar esse estudo para você, sobre pessoas que são picadas, elas dizem que dói demais. Aí elas ligam para o médico e diz, o médico falou, quantos anos você tem? Eu tenho 20, eu tenho 21. Então não se preocupe, você não vai morrer. Então essa picada aí não vai... não seria meu atestado de óbito? O escorpião, uma picada não mata. Mas uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 doses mata. Ok? O veneno do escorpião normal, ele não é acumulativo. O corpo vai conseguir absorver este veneno e destruí-lo. Diferente deste aqui que é modificado. É necessário uma sequência de picadas para que você então sofra as consequências. Por isso o desespero. Agora na terceira nós garantimos para você que você vai ser beneficiado. Presta atenção, vamos prestar atenção aí, gente. Não adianta você fechar o olho aí e falar assim, não, eu tenho fé em Deus, porque ele disse que se eu beber coisas mortíferas não vai me fazer dano nenhum. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, se você for pego à força, aí sim, aí você confia em Deus. Antes que o veneno penetre na sua pele, antes que ele saia do embolo, o efeito dele já foi anulado. Os meninos, os 3 rapazes, não chegaram e falaram assim, olha Sadraque, senhor Nabucodonosor, nós vamos entrar na fornalha, não precisa nem nos jogar. Pode ficar tranquilo, eles fizeram isto. Se eles fizessem isso, eles estariam se suicidando. Mas a partir do momento que pegaram e amarraram eles, e eles não tinham opção, amarraram seus pés e as suas mãos, quando eles foram lançados, diz a Bíblia que a chama consumiu os soldados, e nem sequer cheiro de fumaça havia em seus cabelos. A situação é muito diferente de você chegar, não, eu estou com medo de perder o meu emprego. A Bíblia fala que o seu pão será dado e a sua água será certa, não se preocupe. Confia em Deus, onde é que está a tua fé? O problema é que a fé das pessoas hoje, ela não, na verdade, ela se confunde com presunção. Presunção é quando o cara bate no peito e diz, eu tenho fé, eu acredito e vai acontecer, porque eu tenho fé, eu bebo, eu vou lá tomar a picada do escorpião, e nada vai me acontecer. Porque Deus sabe que eu preciso. E quando o anticristo aparecer, o que você vai fazer? Me diga. Ele não vai tirar teu emprego. Ele vai tirar o teu emprego, a tua casa, o teu carro, o teu direito de ir e vir. Você não vai poder entrar no ônibus. Não é porque você não tem uma máscara, não. É porque você não vai ter acesso à sociedade pública. Você não vai poder entrar no hospital, não vai poder ir na farmácia comprar um analgésico.
Aí você vai pedir desculpa, você vai arrumar. Ah, não, Deus é amor. Deus não quer que eu sofra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Centenas de milhões de pessoas perderam a pele por não se dobrar ao sistema. Foram estrangulados, colocado piche para iluminar a cidade. E você aí achando que Deus vai te proteger porque você é filho dele e que Deus é amor. Para começar, amor é princípio, não é um sentimento. Ah, Deus não livrou o filho dele da morte, vai livrar você? O que você tem de mais especial que Jesus Cristo? O que você tem de mais especial que Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Tiago, que foi decolado? E dos milhões que foram mortos na Idade Média, o que você tem de melhor do que eles? Ou melhor, o que você não tem? A fé que eles tiveram. Por isso você se desespera e vai atrás de resolver o teu problema. O medo, o pânico. As pessoas estão em pânico, querem tomar esta porcaria a todo custo. Eu quero a primeira, eu quero a segunda, eu quero a terceira. Eu vi pastor aí falando, se tiver a sétima, eu tomo a sétima. Alguns deles já estão na sepultura. Já estão livres. Agora o vírus não os pega mais. Já estão livres do problema. É hora de você trocar a sua presunção pela fé. A fé, ela traz à pessoa a razão, a humildade. Se você é pastor e você diz que as pessoas têm que tomar essa porcaria, você pode ser qualquer coisa, menos um pastor. Bom, vamos lá. Então, como o tormento aqui é como o tormento do escorpião, você percebe que ela não é fatal nas suas primeiras picadas. É necessário uma sequência delas. E você vai ver que em uma dessas sequências, 1/3 da população vai rodar. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Opa, peraí, peleja? Guerra? Sim, o Papa Francisco tem inteiradas vezes dito que nós estamos em meio a uma terceira guerra mundial. O que esses caras sabem que nós não sabemos? Eu cresci ouvindo dizer que a terceira guerra mundial ela seria biológica. Então nós ficávamos de olho nos aviões. Olha, passou um avião aqui e deixou um rastro químico. E esse rastro ele é diferente. Ele não é da condensação do ar lá em cima, ele é diferente. Até Barack Obama admitiu certa vez que eles estavam fazendo testes com produtos químicos através dos seus aviões. A gente chama isso de contrafação da verdade. Quando o inimigo quer desviar a sua atenção de algo, ele joga uma pedra na direção contrária onde ele está. Então o inimigo desvia o foco de onde você está e vai para outro canto. Ok? Aqui fala que é algo que picaria as pessoas. A semelhança do escorpião. Por isso o nome desse estudo. A semelhança do escorpião. Aqui diz que são semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Tá? Não eram coroas de ouro, pareciam ouro. Oh, que interessante. Então elas pareciam ouro. Ok. Cavalos aparelhados para a batalha. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o Poder Judiciário tem passado por cima dos governos eleitos pelo povo. Inclusive foi dada uma declaração recente em Portugal de que nós estamos vivendo um semipresidencialismo. Pessoas que pensam que têm a coroa, que podem governar, estão governando. Estão dizendo para as pessoas o que elas devem fazer, estão passando por cima da autoridade maior. Porque as autoridades maiores são aquelas que são eleitas pelo povo. Existem 3 poderes, mas apenas 2 desses poderes são constituintes. Apenas 2 deles foram eleitos pelo povo. No mundo inteiro é assim. Por isso são chamados de coroa semelhante ao ouro. Eles não têm autoridade para governar, mas querem governar. E eles vão conseguir governar por um tempo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Você deu autoridade para a OMS
governar sobre a sua vida, para ela dizer o que você deve fazer ou não da sua vida. Percebe a simbologia no texto? Isso daqui é extraordinário. O seu rosto era como o rosto de homem. A Bíblia Sagrada, quando ela fala de homem, rosto de homem em profecia, ela está dizendo que ela faz referência à sabedoria. Seja lá o que for isso daqui, existe conhecimento por trás, muita sabedoria por trás. Você já está pensando, você não está pensando que eu vou falar de nanotecnologia? Não vou falar de chip, não. Nanotecnologia, você sabe o que é nanotecnologia? São tecnologias tão pequenas, tão minúsculas, que não são possíveis de serem vistas a olho nu. Está para sair um processador aí de computador, se eu não me engano, eu não tenho certeza, é o i9. Ele traz 32 bilhões de transistor. Num espaço de 1 ou 2 centímetros quadrados. Sabe, para você criar um computador capaz de ser injetado num corpo humano, impossível de ser visto a olho nu, com uma eficiência extraordinária, você precisa apenas de 5 ml de qualquer líquido. E aí nós temos aqui algo interessante, referindo-se ao 5G. Você está de brincadeira. Eu estou de brincadeira até aqui? Por que você acha que fala aqui de 5 meses? Isso daqui é uma linguagem figurativa, não se esqueça disto. Mas tem algo mais interessante ainda, porque na cauda do escorpião você vai encontrar 5 gominhos, 5 divisões. Seria uma referência ao 5G? Recentemente desculpa, esse vídeo vai ficar longo, mas é necessário, talvez a sua vida vale isso daqui. Eu vou colocar o vídeo aqui também, tá bom? De alguma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos através de micro-ondas. Pessoas que vão para algum lugar em que as micro-ondas são fortes, elas começam a sentir muita dor. Então elas mudam de lugar e a dor desaparece. E elas dizem que quando voltam para este lugar, a dor volta. Tem algo interessante aqui. Grafeno. Você já ouviu falar que tem uns loucos aí dizendo que tem grafeno na picada do escorpião? E esses grafenos, eles são como navalhas? E que se acumula no tecido adiposo? Assim, são médicos, cientistas, mas são loucos, né? Falar um negócio desse. Tem grafeno ali. Ou seja, você tem armas no teu corpo. Você assistiu aquele filme A Fortaleza? É um filme muito antigo, em que as pessoas engoliam, os condenados engoliam algo que ficava no ventre deles ali. E aquilo dali, através de uma onda, dependendo do que a pessoa fez, ali não eram criminosos que estavam ali não, viu? Eram pessoas que fizeram alguma coisa contra o governo. No caso ali, o principal ali, a mulher dele teve um segundo filho, apesar do primeiro ter morrido, né? O segundo filho, ela engravidou, e quando passou no aparelho, identificou que ela estava grávida, e por isso ele foi condenado à prisão perpétua, prisão de segurança máxima. E eles eram obrigados a engolir algo. Mas este algo poderia ser desfeito. Havia uma solução ali. Nada que o homem faz é perfeito, sempre há uma falha por trás. Portanto, o escorpião, ele contém 5 divisões na sua cauda. E você vai ver aqui a profecia dizendo que o negócio era semelhante à cauda do escorpião. São 2 coisas, o que está no embolo e o que está nos gominhos ali. Não é à toa que a Bíblia traz esta referência do escorpião, porque ela é grande demais. Então a inteligência aqui é referência a algo que está por trás disto. Por isso, rosto de homem. O que eles estão injetando é de uma tecnologia extraordinária. Poderia ser usado para salvar vidas. Agora tem mais uma coisa. Eu já falei que o escorpião, ele ilumina a noite, não é? Vou postar um vídeo aqui de um cidadão que foi picado pelo escorpião com essa tecnologia, com essa inteligência. E quando ele coloca a luz infravermelha, a luz negra, desculpa, no seu braço e na sua veia,
ela começa a brilhar, a semelhança do escorpião. É muita coisa, luminescência. E isto vai ter uma luminosidade chamada luciferase. Luciferase. Por isso que o nome do estudo é a semelhança do escorpião. Agora, o verso 8 diz assim: tinham cabelos como cabelos de mulher. O cabelo da mulher é o seu maior, é o seu ponto de maior sedução, tanto para o homem quanto para outra mulher. É desejável. Isso aqui é desejável. Esta sabedoria, este conhecimento, esta ciência, esta picada, este veneno, ele é desejável. As pessoas iriam correr atrás. Eu quero. Você não tem andado por aí e visto filas de pessoas atrás disto, seduzida por isto. O cabelo da mulher é como a feitiçaria. Ele é sedutor. Ele é lindo. Claro, quando bem tratado. Por isso a semelhança também aqui aparece como cabelo de mulher. Só que o problema é que os seus dentes eram como dentes de leões. É mortal. O canto da sereia. Oh, é tão lindo o canto da sereia. Aí você olha a sereia por trás, aqueles cabelos lindos e maravilhosos. Mas quando você se aproxima, é mortal, diz a lenda. Ok? É uma lenda. Ok. Agora, o verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a guerra. É uma guerra, amigo. Por que aqui diz que o barulho dos seus carros era o barulho de muitos cavalos? Você vai encontrar essa expressão de carros e cavalos na Bíblia muitas vezes quando o povo de Israel estava em peleja, em guerra. Portanto, o texto me diz que é uma guerra, que é uma peleja. Aqui quando fala que eles tinham couraças como ferro, a Bíblia fala em Daniel capítulo 2, quando Daniel dá a interpretação para Nabucodonosor da estátua, quando ele chega nas pernas, ele diz: como o ferro esmiuça, assim esmiuçará tudo e quebrará. Estão te forçando a tomar alguma coisa por aí que você não quer. A semelhança do ferro. Eles estão prometendo tirar o teu emprego, tirar a tua liberdade, te levar preso. Estão te prometendo que você não vai mais poder viajar ou sair do país. É opressão. Por isso o ferro esmiuça tudo e espedaça, diz a profecia. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Observa que ele faz a separação entre a cauda e o ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens. Por 5 meses. Seria uma referência a uma tecnologia que pode ser traduzida como frequência? Será? Sempre ele fala da cauda e fala dos 5 meses. Veja que ele tem a cauda como escorpião e ferrão. A cauda do escorpião em si, ela não faz nada. Faz sim. Ela faz sim. Eu vou pôr um vídeo aqui. Inclusive vou deixar de fundo aqui o vídeo. Do movimento que faz a cauda do escorpião. É um movimento muito parecido com frequência, com o que faz as frequências. Ele faz aquele movimento por causa de uma frequência. E nessa frequência ele consegue achar a sua vítima. A Bíblia Sagrada então nos informa que o poder do escorpião está na sua cauda e no ferrão. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na segunda parte do vídeo. Mas o que nós podemos notar aqui é que a cauda do escorpião, ela é como se fosse uma antena em busca da sua presa. E o 5G, juntamente com essa nanotecnologia introduzida nas pessoas, poderá
fazer danos a eles por um período de tempo razoável de 5 meses. Aqui é um período razoável. E é isso que você tem que estar atento. Qualquer problema, se afaste das antenas. Talvez aqui Jesus Cristo mereça ser ouvido quando ele diz: quem está nas cidades, fujam para os montes. A cauda do escorpião é dividida em 5 partes. 5G, 5 gomos. 5ª geração. Sabe-se lá mais o que significa isto. Observe a animação, que interessante. Ela funciona como se fosse uma antena. E o poder está na sua picada. É por ali que ela vai transmitir o embolo que vai danificar o sistema nervoso. É interessante. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon, sociedades secretas. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Esta é a primeira parte do estudo. Ok? Porque a do verso 13 ao verso 21, vamos falar sobre nós vamos falar sobre como que se dará isso de uma forma mais intensa através da sociedade secreta. Abaddon e em grego Apollyon são deuses muito conhecidos no mundo do ocultismo, das sociedades secretas como maçonaria, Skull and Bones, jesuítas, entre outros. Ok? E eu espero que você tenha entendido até aqui a semelhança do escorpião. Esta é a primeira parte. Então não perca a segunda parte. Porque ainda dá tempo. Como eu disse, você não pode morrer com uma picada ou 2 do escorpião. Mas nós não sabemos o que pode acontecer a partir da 3ª e da 4ª ou da 5ª. Talvez nós não tenhamos noção de quantas crianças morrerão. E tem mais uma coisa que eu vou ainda deixar nesse estudo aqui. O escorpião, o seu veneno, ele coagula o sangue. Por isso a pessoa morre. Ele dá trombose. Ele dá parada cardíaca. E em Israel foi detectado miocardite em crianças. Nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil a Anvisa liberou a vacinação para criança a partir dos 5 anos. Você decide se você vai colocar o teu filho nos braços de Baal. Lembre-se, a fornalha já foi acesa. Mas quem decide o sacrifício é você. Não é seu filho. Não importa o que você diga, as profecias são bem claras. O plano do inimigo está revelado diante dos teus olhos. O que você vai fazer com a sua vida é problema seu. Mas o que você vai fazer com a vida do teu filho é problema de Deus. Ele vai acertar com você isto.